Pode falar aqui. Ele tá gravando. Já tá tentando transmitir. Pode botar aqui para apresentar. Uma janela. Audiência pública. Compartilhar. Apresentar. Eu só preciso desmutar o microfone aqui. Esse é o microfone? Não, só um microfone da internet. É onde que tu diz aqui? Embaixo? Aqui? Bom dia, pessoal. Estão todos me ouvindo? Positiva? Então vamos lá. Devido a alguns ajustes técnicos aí, a audiência teve um atraso. O município, assim como todos os municípios, são obrigatórios a fazer o cumprimento das suas metas e durante a execução orçamentária do exercício, o município tem que apresentar a audiência conforme o artigo 9º da LRF, da Lei Complementar 101 de 2000, parágrafo 4º. Então, o município de Guatambu também tem que prestar contas da realização dos seus gastos, assim como a apresentação das receitas que entraram durante os caixas, os cofres públicos do município durante o exercício de 2020. Dúvidas, pessoal, questionamento com relação à audiência, o pessoal pode fazer através do e-mail contabilidade@guatambu.sc.gov.br ou através da ouvidoria do município, bem como também através de chat, assim que tiver algum questionamento a ser feito. Vamos lá. Então, o município, na apresentação da audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020, como nós vamos apresentar os dados a seguir, como vocês podem ver, ali em cima, o lado esquerdo do lado esquerdo, para mim, aparece que dessa tela tem as receitas. E do lado direito, as despesas. Então, vamos lá. As receitas correntes durante o exercício de 2020, o município arrecadou 34.504.438,39. E mais 2.177.741,30 de receitas de capital. Nós vamos especificar abaixo as... Só um minutinho, pessoal. Quer aguardar? Sim, pode ser. Pode ser? Então vamos lá, pessoal. Tivemos que fazer mais uns ajustes técnicos com relação à questão da audiência pública, né? Nós estamos fazendo a audiência via online, transmitida através do Meet e também do Facebook. Por força da pandemia, nós temos o decreto de enfrentamento ao Covid, onde o município não pode ser feito reuniões e uma série de fatores que para o agravamento e enfrentamento ao Covid, e aí o município está disponibilizando a audiência em meio online. Então vamos lá, pessoal. Com relação às receitas apuradas no exercício de 2020, o município arrecadou entre receitas correntes 34.504.438,39 e receitas de capital 2.177.741,30. O total das receitas foram 36.682.179,40.
com 99. As despesas liquidadas, as despesas correntes, 26.254.880 com 68. As despesas de capital, 5.656.643 com 87. Totalizando um total de 30.911.524 com 55. Essa execução orçamentária e financeira até o quadrimestre, ou seja, com relação ao exercício de 2020, o município teve um superávit orçamentário até o quadrimestre no montante de 4.770.655 com 44. Ele arrecadou mais do que gastou. Menos o cancelamento de retos a pagar, com relação a exercícios anteriores e também com relação ao exercício de 2019, o município cancelou 278.587 com 74. O saldo financeiro apurado nos cofres públicos em 31 de 12 de 2019, um montante de 5.706.815 com 86. Então o município teve um superávit financeiro apurado até o quadrimestre, até o semestre, ou seja, durante o exercício de 2020, no montante de 10.756.059 com 04. Como vocês podem ver, pessoal, as receitas elas são divididas entre receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes o que são? São as receitas de impostos, transferências condicionais através da FPM, ICMS, IPVA, IPI. Essas são as receitas oriundas de transferências da União, dos estados e até impostos municipais. O município arrecadou da receita tributária 3.502.328 com 66, receita de contribuições 353.049 com 28, receita patrimonial 39.061 com 35, receita agropecuária industrial não tivemos recursos recebidos ou o município arrecadou algum montante nessas duas rúbricas orçamentárias, receita de serviços 137.818 com 45, transferências correntes entre FPM, ICMS, IPVA, IPI, enfim, entre outras transferências que venham prover da União e dos Estados, 30.444.580 com 57. E outras receitas correntes no montante de 27.600 com 38. Esse é o montante das receitas correntes e as receitas de capital, os 2.177.741 com 30 são, em operações de crédito, 1.895.278 com 66, alienação de bens, 194.400, transferências de capital, 88.062 com 64. E o município também, para a formação da receita, ele tem que ter a dedução do Fundeb. Do Fundeb é o desconto concedido por impostos, através de impostos municipais. Então, o município teve uma dedução na receita por desconto de impostos municipais no montante de 98.616 com 56 e para a formação do Fundeb 3.952.813 com 01, totalizando um montante de 4.051.429 com 57. O total das receitas do município com as deduções soma um montante de 32.630.750 com 42. As mesmas situações que ocorrem para as despesas, para as receitas ocorrem para as despesas. O município tem as funções de governos, que são elas elencadas ali uma a uma no seu lado esquerdo da tela ali, como vocês podem ver, são despesas realmente reconhecidas. Então, se o município não são despesas empenhadas, são as despesas liquidadas. Despesas que ou o material, o serviço, ou a obra que tiver em andamento, até o montante de 31 de 12 de 2020 foi liquidadas. Veio nota fiscal e estão contabilizadas. Algumas delas estão 100% estão pagas durante o exercício de 2020 e ficou um montante de despesas empenhadas a não pagar, que são as obras que estão em andamento. Mas como vocês podem ver ali, as despesas liquidadas. O Legislativo liquidou o montante da sua despesa no montante de 1.002.331,99. A Administração, o montante de 3.305.566,36. Em Segurança Pública, 398.696,28. Em Assistência Social, 2.231.347,34. Em Saúde, o município gastou 6.921.073,10. Em Educação, 7.011.297,06. Em Cultura, 75.736,69.
Em urbanismo, 1.801.695,05. Em gestão ambiental, 278.762,72. Agricultura, 332.997,01. Indústria, 447.247,73. Comércios e serviços, 1.414.884,17. Em transporte, 2.518.022,51. Em desporto e lazer, 224.020,14. E em cargos especiais, 1.147.846,40, totalizando o montante dos 31.911.524,55. Então essas são as despesas realizadas durante o exercício de 2020 pelas funções do governo. Como vocês podem ver nas próximas, como vocês podem ver aqui na próxima apresentação, o município é regido por algumas leis, através do artigo 200, especialmente o artigo 212 da Constituição Federal, que obriga o município a gastar no mínimo das suas receitas de impostos e transferência de impostos o montante de 25% em educação. Como nós podemos ver ali, a receita do Fundeb, o município arrecadou com recursos do Fundeb 3.064.974,71. Todo e qualquer valor que entra nos cofres públicos, o município é obrigado a aplicar no mercado financeiro, ou seja, em poupança, ou seja, através de aplicações de investimentos, né? O município acabou aplicando esses recursos, eles entram e saem durante o mês, né, que a gente acaba arrecadando e acaba fazendo a realização das despesas. O município arrecadou um montante de 908,30 em aplicação no mercado financeiro. O repasse do Fundeb, como nós vimos lá, o desconto do Fundeb no montante de 3.952.813,01, então o município teve uma perca no Fundeb no montante de 886.930 mil reais, com o valor que é retido do Fundeb e o valor que é repassado ao município. O que acontece? Os valores dos recursos do Fundeb vêm para o município através de número de matrículas através do censo escolar. Então o município declarou lá que tem na sua rede de ensino em torno de 700 alunos entre ensino infantil, creche, infantil, pré-escola e ensino fundamental, e o município recebe os recursos do Fundeb com relação a esses alunos matriculados, e o governo retém um valor a maior do que ele repassa ao município. Esses outros valores vão para as outras cidades, ou enfim, para outros lugares que o município tenha mais número de matrícula do que recursos retidos do Fundeb. Então, sempre a composição desses recursos é feita desta maneira. O município acaba arrecadando através de censo escolar, ou seja, através do número de matrículas dos alunos na rede de ensino municipal. As despesas liquidadas no montante, as despesas liquidadas até 31/12/2020, na função subfunção, na função 12 educação, no ensino fundamental, foi um montante de 5.077.532,78. Na educação infantil, 2.037.124,01. Despesas na administração da educação, 105.641,14. O total das despesas liquidadas, 7.114.706,79. O município teve a perca do Fundeb, como expliquei, no montante de aproximadamente 900 mil reais. O total geral da despesa mais o repasse do Fundeb soma, então, um montante de 8.001.636,79. A dedução das despesas custeadas pelas transferências do FNDE de salário de educação, esses são valores aplicados 100% em educação, ou aplicado ou não, mas se eles vier a aplicação desses recursos, né, que o município gasta com esses recursos transferidos através da União e dos Estados, ele tem que ser 100%, não é um montante de valores aplicados sobre a receita corrente líquida no montante de 25%. Então o município teve 237.612,39 de repasse do salário de educação. O nome da verba, da rúbrica orçamentária que a gente chama, ou da verba, é o salário de educação. Esses valores são creditados nos cofres do município, pode ser pago como manutenção, transporte escolar, uma série de coisas que pode ser voltada ao ensino. Então, recursos
provindos do FNDE e que o município tem que investir 100% dele na educação. Então, a União repassou ao município 237.612,39. Apesar do nome ser salário educação, nós não podemos pagar folha com esse montante. A despesa custeada com saldo financeiro do Fundeb no exercício anterior com relação a 2019 sobrou nos cofres do município um montante de R$ 2.252 com recursos do Fundeb. A dedução das despesas custeadas contra as receitas para financiamento do ensino no montante de R$ 466.241,48. Então, o total das despesas para efeito de cálculo dos 25%, R$ 7.295.530,92. O município era obrigado, através de sua receita, a aplicar o mínimo de R$ 6.628.949,29, aplicou R$ 666.581,26 a mais do que o artigo 212 prevê, que o município é obrigatório a gastar suas receitas, sua receita de impostos, transferência de impostos, o montante de no mínimo 25%, o município aplicou o montante de 27,51, ou seja, em obra, o pagamento dos salário dos professores ou manutenção, uma série de fatores que o município acaba tendo. Como nós tivemos um ano atípico ano passado, que não teve o calendário escolar, o município sempre acaba gastando um pouco mais a sua receita com relação à educação. Mas como o ano passado não teve o calendário escolar, não teve uma série de gastos realizados dentro da função 12, que a gente chama de educação, o município não é só o transporte escolar, tem merenda, tem uma série de despesas que o município acaba tendo com o calendário escolar e que acabou não tendo. Então o município também acabou aplicando esses recursos em reformas e uma série de obras aí com relação à educação durante o exercício de 2020. A emenda constitucional 29 de 2000 também estabelece que o município tenha que gastar no mínimo 15% da sua receita também de impostos, transferência de impostos, com gastos na saúde. Então, se nós pegarmos ali o município, as receitas com aplicação 100% no montante de 22.807.725,57, né, que são as receitas com aplicação 100%, com aplicação dos 15% que a gente tem que fazer na saúde. Como vocês podem ver, a função 10 é saúde e a subfunção a 301 é na atenção básica. O município gastou 6.796.908,24 em atenção básica, em assistência hospitalar ambulatorial 9.516,10, em suporte profilático e terapêutico 96.516,06, em vigilância sanitária 1.878, em vigilância epidemiológica não foram contabilizados recursos, e os SARS-CoV-19, o município aplicou um montante de 1.560.473,79. Os recursos transferidos através da União e dos estados para aplicação em saúde somaram um montante de 2.639.155,64. Como você pode ver, o total da despesa com ações e serviços públicos na saúde foram um montante de 4.281.917,46. O município recebeu da União para enfrentamento ao Covid-19 com relação ao exercício de 2020 um montante de 514.954,35. Os estados não transferiram dinheiro diretamente para a Covid, com uma rúbrica orçamentária chamada Covid. Eles transferiram através de emendas individuais e uma série de outros fatores que os estados transferiram recursos ao município para o combate e enfrentamento ao coronavírus, né? Mas a União repassou, e está no próprio site do Fundo Nacional de Saúde, um montante de 514.954,35. Como vocês podem ver, o município gastou 1.560.473,79 em ações de enfrentamento ao Covid. Então, essa diferença de quase um montante de 1 milhão são recursos do município que o município acabou dispondo desses recursos para enfrentamento ao coronavírus. Aí é uma série de despesas que entra dentro aí, como testes rápidos, máscaras e equipamentos de proteção individual, contratação de novos profissionais para o combate, horas extras, folhas de pagamento para enfrentamento ao coronavírus, né? Então, o total das despesas para efeito de cálculo, 4.281.917,48.
46. O mínimo a ser aplicado seria 15%. O mínimo a ser aplicado em saúde seria um montante de 3.421.158,84. O município aplicou 860.758,62 a mais, né, em recursos próprios do município, em ações e serviços públicos da saúde, totalizando um percentual de 18,77, estando 3,77% a mais do que a emenda constitucional prevê, que no mínimo é 15%. Como nós falamos também na questão da educação, que foi um ano bastante atípico com relação à pandemia, com relação à saúde também. Tanto a União quanto os estados transferiram recursos financeiros de aporte para o município acabou gastando esses recursos, né, e dispondo um pouco menos de recursos próprios para enfrentamento. Então, o percentual baixou. Ao longo dos anos, quem acompanha as audiências públicas sabe que o município sempre aplica o montante acima de 20% em ações e serviços públicos de saúde. Esse ano, como veio uma série de recursos e valores financeiros disponibilizados nos cofres públicos municipais, ou transferências, seja elas através da União, através dos estados, o município acabou aplicando um pouco menos de seus recursos próprios em saúde. Mas mesmo assim, o montante ainda realizado com gastos de saúde é quase o mesmo tanto que o da educação. O artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar 101 de 2000, fala que o município não pode gastar 60% das suas receitas com folha de pagamento. Então, 60% acaba até uma série de processos administrativos, uma série de fatores que a lei rege lá. Mas, enfim, o município de Guatambu teve uma receita corrente líquida no montante de R$ 29.731.390,44. Gastou com pessoal R$ 14.485.031,67, ou seja, 48,72% em folha de pagamento. O pessoal ativo, 13.691.519,46. Pessoal inativo e pensionista, montante de 89.533,56. E outra despesa de pessoal com terceirização, o montante de 703.978,65, 2,37 da receita corrente líquida. O montante dos gastos com o Poder Executivo soma os 48,72% em folha de 49,10% em folha de pagamento. Tanto a receita quanto a despesa é com base nos últimos 12 meses. Se nós fazemos audiência, a próxima está planejada até 31 de maio, que seja com relação aos gastos do primeiro quadrimestre do exercício de 2021, esse cômputo aqui ele sempre faz em cima dos 12 últimos meses 12 últimos meses da receita e da despesa apurada com relação aos gastos em folha de pagamento. A Câmara de Vereadores também fala que o município que a Câmara de Vereadores não pode gastar 6% em folha de pagamento, né? Causa uma série de fatores, improbabilidade administrativa e enfim, mas a Câmara de Vereadores aqui no município de Guatambu gastou R$ 885.769,29, totalizando 2,98% da receita. Então, como nós podemos ver ali na tabela atrás, aqui, como nós podemos ver, os 60% da receita corrente líquida seria um montante de R$ 17.838.834,26, seja 60% da receita corrente líquida. O município aplicou R$ 2.468.033,30. Aplicou não, deixou de aplicar em folha de pagamento, não fez, gastou abaixo desse valor, totalizando R$ 15.370.896, ou seja, 51,70% da receita entre o Poder Executivo e Legislativo em folha de pagamento. Alienação de ativos. O município, então, com base nos últimos 3 anos, ele, através da sua de leilões, enfim, ou venda de ativos ou permutas, caso venha a acontecer, mas no município isso não aconteceu, ele apenas com recursos de leilões
de bens móveis e imóveis, enfim, mas aqui a situação é de bens móveis que o município fez os seus leilões. Em 2018, o município recebeu 153.800 com a venda de seus bens através de leilões, seja bens móveis, servíveis ou inservíveis, uma série de fatores que o município pode fazer isso com esses recursos para aplicação em novos recursos. O município investiu um montante de 84 mil em 2018 com os recursos recebidos através de leilões. Investiu 84 mil na compra de novos bens para a administração municipal de Guatambu. Em 2019, o município não fez leilão, também não investiu esses recursos. E em 2020, o município, através de leilão, arrecadou um montante de 194.400. E não investiu até o fechamento do exercício esses valores, porque, se eu não me engano, o leilão foi feito bem nos últimos meses do ano ali. Nós temos a estimativa da compensação da renúncia da receita, então, alienações de ativos através da arrecadação do IPTU. Através da arrecadação do IPTU, o município estimava em 2020 em torno de 160 mil de renúncia de receita, não teve nenhum valor contabilizado com relação a isso. Em 2021, estima-se 170 mil com a compensação da renúncia da receita, e em 2022, 180 mil. Esses são só estimativas. O município não pode fazer a questão da renúncia da receita que não seja através de lei passado pelo Poder Legislativo para autorização das mesmas. E o demonstrativo dos réditos a pagar processados. Então, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 55, inciso 3º, na linha B, o município tem que demonstrar o quanto foi realizado durante o exercício. Então, durante o exercício de 2020, a Prefeitura Municipal de Guatambu teve uma inscrição com relação a exercícios anteriores e o exercício de 2019, no montante de R$ 2.802.925,01. Ele pagou, essas despesas foram escritas em 31/12/2019. Ela pode ter ocorrido durante o exercício de 2019, como relação a exercícios anteriores. Tanto os tribunais de contas como o Tribunal de Contas da União prevê que esses recursos, porque o município pode ter manutenções e uma série de despesas durante os meses de novembro e dezembro, e esses recursos podem ficar em caixa, e tanto o Tribunal de Contas como o Tribunal do Estado sugere com que os municípios saldem esses valores inscritos em réis a pagar no primeiro quadrimestre do exercício subsequente. Então, o município baixou o montante de R$ 2.226.703,34 durante o exercício de 2020, cancelou R$ 272.322,76 e o saldo atual ainda é de R$ 303.898,91 ainda o município tem de restos de exercícios anteriores, 2019 para trás. Então, essas despesas elas estão empenhadas, mas elas não estão liquidadas. A partir do momento que o material, o serviço ou, enfim, a obra tiver alguma oferição, alguma medição que a gente chama, esses recursos automaticamente a gente liquida dentro dessas despesas que estão computadas como saldo de réis a pagar. E a Câmara Municipal de Vereadores escreveu 58.964,80, baixou 41.199,82, cancelou o montante de 6.264,98 e ainda tem um saldo de restos a pagar de exercícios anteriores no montante de R$ 11.500. Então, o saldo da dívida em restos a pagar entre a unidade gestora consolidada, que a gente chama, que é Prefeitura e Câmara de Vereadores, ainda tem um montante de R$ 315.399,58 a pagar. Não quer dizer que essas despesas estejam reconhecidas, elas estão empenhadas, mas elas dependem da entrega do material, do serviço, enfim, como eu falei antes, ou na questão do andamento de alguma obra que esteja em andamento e não oferiu alguma medição, por isso esses valores são explicados através da audiência pública. Como vocês podem ver, pessoal, chegamos ao fim de mais uma audiência pública. Esses recursos, essas transferências dos estados, União
enfim, ao município de Guatambu, quando a gente, no decorrer do exercício de 2020, com relação à questão da pandemia, nós tínhamos muito medo, né, tanto a administração como nós da parte contábil, com relação aos recursos do município. A Receita se comportou num padrão normal de crescimento, como ela vem, todo ano ela tem um acréscimo. Quando nós tivemos o mês de março, que estourou a pandemia ali de 2020, tanto a União quanto os estados tiraram alguns recursos do município, mandaram ou transferência menor, e especialmente ao Fundeb, né, que é os recursos transferidos para o pagamento dos profissionais da educação. Então a gente tinha muito medo e muito receio com relação a isso, que durante o exercício de 2020 o município teria que adotar diversas medidas com relação ao combate e enfrentamento ao coronavírus e, enfim, a captação de recursos que acabaram não entrando nos cofres públicos do município por razão de uma série de outros fatores, como algumas pessoas acompanham alguns municípios da região. Alguns municípios tiveram problemas em folhas de pagamento, como na série de pagamento de credores e uma série de coisas. O município, como ele dispunhava de recursos em caixas através dos recursos até 31 de 12 de 2019, o município tinha alguma série de recursos em caixas. E então deu para nós fazermos a manutenção normal das atividades com relação à folha de pagamento, com relação à manutenção, uma relação a uma série de coisas. O município conseguiu cumprir com seus compromissos, não com os recursos destinados em caixas e não na esperança de novos recursos serem creditados. Por quê? Porque a Receita começou a ter um decréscimo. Então a gente tinha muito medo com relação a isso, né? E a gente tinha esse receio que poderia uma série de fatores ou demissões, uma série de coisas acontecer durante o exercício de 2020. Após o primeiro contato com a pandemia ali em março do ano passado e depois ao decorrer do longo dos meses, esses recursos que foram retirados dos municípios através de projetos de leis, de emendas constitucionais, eles voltaram aos cofres do município. Muitos até foram creditados com data 31 de 12. E até há recursos que foram retirados num valor não tão expressivo que o município recebeu também em 2021. Então, como vocês podem ver agora para o exercício de 2021, a gente também tem esse receio com relação ao enfrentamento ao coronavírus. Como a gente pode ver, eu acho que o caos ainda, apesar de estar um caos, eu acho que o pior ainda está para vir nos próximos dias, na minha opinião particular. Então, os municípios têm que estar muito preparados, em especial aqui o município de Guatambu, para o enfrentamento e o combate ao coronavírus. De minha parte seria isso, através de e-mails, perguntas, através de e-mail, perguntas, o pessoal pode nos questionar, né? Eu acho que o melhor ainda seria através de e-mail, porque nós estamos com alguns probleminhas técnicos aqui, então quem quiser fazer questionamentos através da ouvidoria ou através do e-mail, seria muito importante até para nós debatermos ou alguma dúvida que ficou com relação a algum item apresentado na audiência, para nós fazermos os maiores esclarecimentos. De minha parte seria isso, muito obrigado. Isso.